Jó capítulo 1. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus, e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia ofertas queimadas, de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora, e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. E houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho. E veio um mensageiro a Jó, e disse: os bois estavam lavrando, e as jumentas pastando junto a eles, e os sabeus caíram sobre eles, e os levaram. Sim, eles mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos, e caíram sobre os camelos, e os carregaram sim, e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e eis que veio um grande vento do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos, e só eu escapei para contar-te. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do útero de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. Capítulo 2. A adversidade e a cruel aflição de Jó. Novamente, houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles para apresentar-se diante do Senhor. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir para lá e para cá na terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me incitaste contra ele para destruí-lo sem causa. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, sim.
tudo o que um homem tem, ele dará por sua vida. Porém, estende tua mão agora, e toca-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante de tua face. E o Senhor disse a Satanás: Eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás retirou-se da presença do Senhor, e feriu Jó com úlceras malignas desde a sola de seu pé até sua coroa. E ele, tomando para si um caco, se raspava com ele, estando assentado entre as cinzas. Então disse sua esposa a ele: Ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse a ela: Tu falas como costumam falar as mulheres tolas. Se receberemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, quando os 3 amigos de Jó ouviram sobre todo este mal que lhe sobreviera, cada um veio de seu próprio lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, porque haviam concordado em vir para prantear com ele e consolá-lo. E quando eles levantaram seus olhos de longe, não o conheceram. Levantaram sua voz e choraram, e cada um rasgou o seu manto e lançou pó sobre as suas cabeças em direção ao céu. Então, assentaram-se com ele no chão, durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram que sua dor era muito grande. Capítulo 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disso, abriu Jó a sua boca, e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou e disse: Pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um filho homem. Que aquele dia seja trevas, que Deus não o considere lá de cima, nem permita que a luz brilhe sobre ele. Que as trevas e a sombra da morte o maculem, que uma nuvem habite sobre ele e que a escuridão do dia o aterrorize. Quanto àquela noite, que a escuridão agarre-se a ela, que ela não se alegre entre os dias do ano, que não entre no número dos meses. Que aquela noite seja solitária e nenhuma voz de júbilo entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para levantar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que procure a luz e não tenha nenhuma, nem veja o alvorecer do dia, porque não fechou as portas do útero de minha mãe, nem escondeu a tristeza de meus olhos. Porque eu não morri desde o útero? Porque não entreguei o espírito quando saí do ventre? Porque me ampararam os joelhos? Ou porque os peitos me amamentaram? Porque agora eu deveria estar deitado e quieto. Deveria ter dormido. E então eu estaria em descanso, com os reis e conselheiros da terra, que edificaram lugares assolados para si mesmos. Ou com príncipes que possuíam ouro, que encheram suas casas com prata. Ou como em um oculto nascimento prematuro, eu não existiria. Como os bebês que nunca viram a luz. Ali os perversos cessam de perturbar, e ali descansam os cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos. Eles não ouvem a voz do opressor. O pequeno e o grande estão lá, e o servo é livre de seu senhor. Por que se dá luz ao infeliz e vida aos amargurados de alma, que anseiam pela morte, mas ela não vem, e cavam por ela mais do que por tesouros ocultos, que regozijam grandemente e ficam alegres quando conseguem encontrar a sepultura? Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus encobriu concebe? Porque em lugar da minha comida vem meu suspiro, e os meus rugidos se derramam como as águas. Porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo, o que eu receava, me sobreveio. Eu não estive em segurança, nem tive descanso, e nem estava tranquilo. Ainda assim, a tribulação veio. Capítulo 4. Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se nos propusermos a conversar contigo, te será enfadonho. Mas quem poderá conter as palavras?
Eis que instruíste a muitos e fortaleceste as mãos fracas. Tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortaleceste os joelhos debilitados. Mas agora isso vem sobre ti e te enfraqueces. Ela toca em ti e te perturbas. Não é este o teu temor, tua confiança, tua esperança à retidão dos teus caminhos? Lembra-te, rogo, quem nunca pereceu, sendo inocente? Ou onde foram os justos cortados? Como eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam a maldade, colhem o mesmo. Pelo sopro de Deus eles perecem, e pelo fôlego de suas narinas são consumidos. O rugido do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão velho perece por falta de presa, e os filhotes do leão robusto se dispersam. Trouxeram-me agora algo secretamente, e o meu ouvido recebeu um pouco. Em pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, medo veio sobre mim, e tremendo todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou diante da minha face. Os cabelos da minha carne se levantaram. Ficou inerte, mas eu não pude discernir sua forma. Uma imagem estava diante dos meus olhos, houve silêncio, e eu ouvi uma voz dizendo: será o homem mortal mais justo do que Deus? Será o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não tem confiança nos seus servos, e aos seus anjos atribuiu defeitos, quanto menos naqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados diante da traça. Eles são destruídos desde a manhã até a noite. Eles perecem para sempre sem nenhuma consideração. Sua excelência que está neles não some? Eles morrem, e sem sabedoria.